Assunto de hoje: ansiedade. Sim, vamos falar sobre ansiedade. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Se vocês estão gostando, deixa o seu like. Ó, aqui, até peguei esse símbolozinho aqui de joinha do Gustavo, do meu filho. E convido vocês a se inscrever no canal. Gente, o que o Feng Shui me ensinou sobre ansiedade? Vamos lá? Eu aprendi que ansiedade é o viver o quê? No futuro. No futuro que você está esperando o futuro. Então você fica ansioso por aquilo que vai acontecer. Então, eu aprendi que eu tenho que viver o momento agora, aqui, agora. Veja bem, eu tenho um projeto muito grande aqui dentro da minha casa. Por quê? Eu tenho que fazer todas as correções necessárias dessa casa. Tá? Eu tenho que fazer uma reforma grande por fora, em todas as paredes externas. E tudo isso me deixa o quê? Com aquela coisa assim, será que eu vou conseguir? Eu não tenho dinheiro no momento, então eu fico ansiosa esperando que isso aconteça. Tá, o que eu faço para que essa ansiedade não venha me dominar? Eu não posso ficar ansiosa esperando, que pode ser que esses projetos que eu tenho pela frente não se concretizem. Pode ser que aconteça isso. Então, o que eu faço para controlar a minha ansiedade? Eu faço pequenos projetos possíveis para aquele dia ou para aquela semana. Como assim? Tá, digamos lá no Feng Shui a gente fala muito na questão de você não deixar energias Cha. Aqui que entra a questão bem forte do que são energias Cha. Tudo que está guardado, armazenado por muito tempo na nossa casa, fissuras, rachaduras, coisas que estão inacabadas. Então aqui, nossa senhora, eu tenho na minha casa muita energia Cha. Porque tem muita coisa que está inacabada que eu tenho que fazer, eu tenho que consertar, eu tenho que pintar, eu tenho que arrumar. E isso, se eu ficar preocupada, vai me levar o quê? A ansiedade. Eu vou ficar muito ansiosa. E quando a gente está ansioso, a gente praticamente não faz nada. Então, o que eu faço? Eu faço pequenos projetos. O que são esses pequenos projetos, Poli? Eu estipulo toda semana ou durante o dia fazer alguma coisa que venha a sanar esses problemas da minha casa. Vamos dar um exemplo. Eu tenho que organizar o meu roupeiro, suponhamos isso. Então eu vou lá arrumar as roupas. Eu estipulo quanto tempo eu tenho para isso. Porque nós sabemos que a gente trabalha fora, a gente tem os nossos afazeres domésticos. Então, depois que eu terminei todos os meus afazeres domésticos, porque eu tenho uma rotina semanal dos meus afazeres domésticos, eu vou estipular um tempo para organizar o meu roupeiro, certo? Eu tenho que pintar umas portas, elas estão feias. É uma coisa que eu não preciso contratar um profissional para fazer, eu vou fazer isso. Então, eu coloco lá tais dias para fazer esta função. E assim vai. E isso me tira o quê? Da ansiedade. Me tira daquela coisa que, quando que eu vou fazer, a que momento que eu vou fazer essas tarefas, ou chegar a um quê? A um consenso. Chegar aqui a um ponto final daquilo que eu quero realizar, do meu projeto, do meu grande projeto. Então, a ansiedade é viver o quê? É viver num futuro que ainda não chegou. Por isso que a gente fica tão, né, com a pessoa ansiosa, né, ela quer viver o quê? Um dia que ainda não aconteceu. Quer dizer, ter a solução ou resolver um problema que ainda não aconteceu. Mas nós temos que pensar assim, nós vivemos o dia de hoje. O que eu vou fazer hoje? Hoje. E lembrando que a gente tem o quê? Temos as nossas atividades de dona de casa, então temos os nossos filhos, temos o nosso lado profissional para muitas de nós que tem essa jornada de trabalhar fora de casa.
Então, gente, é pensar e analisar o dia de hoje. Eu costumo fazer esse planejamento da minha semana, porque me facilita sair dessa ansiedade e de ficar o que a minha mente pensando como que eu vou fazer, como que eu não vou fazer, isso aqui. Eu peguei uma semana e fiz esse meu planejamento. Aí que entra a questão do planejamento, de planejar, tá? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo final é o quê? Estar com a minha casa em equilíbrio, em harmonia, estar com a minha casa toda organizada, né? Toda pintadinha, sem esses problemas que estão dentro da minha casa. Se com você também é isso que acontece, esse é um exemplo que eu estou dando em relacionamento, em relação à minha casa, tá? Mas você pode estipular isso em qualquer área da sua vida. Lá, digamos lá que você queira montar o teu negócio próprio, isso aquilo, e você precisa de certas condições para ter esse teu negócio. Então, às vezes nós ficamos o quê? Perdidos, e a ansiedade a gente sabe que gera um monte de problema de saúde, né? Eu já tive por ansiedade taquicardia. Meu coração acelerava, fui num cardiologista e o que ele me recomendou? Ansiolítico. Por quê? A mim era tão ansiosa que eu ficava o quê? Só prevendo o dia de amanhã. E que esse dia de amanhã não sabe-se como vai ser ou como que nós vamos conseguir. Mas sem enrolação, gente. Pega lá, qual é o teu objetivo? O que te deixa ansiosa? Por que você está tão ansioso? Então, veja lá o que tá. Hoje, para mim, é essa questão de conseguir equilibrar a minha casa, conseguir colocar todas as correções e ativações de Feng Shui dentro da minha casa. E eu sei que uma casa que está com a pintura para fazer, a casa está com problemas de rachadura, tem tudo isso, tem que ser consertado, porque não adianta eu colocar cristais multifacetados, não adianta eu fazer ativações de determinadas áreas se eu não corrigir isso. Entende, gente? A importância da gente fazer um planejamento, o planejamento da nossa rotina semanal, para podermos o quê? Aliarmos com aquilo que a gente pode fazer. Então você esquece um pouco do teu objetivo, né? Daquela coisa de querer, né? Que esteja tudo pronto, e começa a focar no dia de hoje. Quando você vive um momento, quando você vive o dia de hoje, tudo vai ficar mais fácil. Assim acontece também, né, as atividades de lazer. Né? Você sabe que no domingo é aquele dia de você o quê? Aproveitar a família. Tá? Nós temos alguns rituais, eu e meu filho, que a gente faz assim. Domingo é dia de família, então a gente se reúne, senta na sala, assiste um bom filme. Sábado também a gente tem aquele momento de família e assim por diante. Não que nos outros dias da semana, mas a gente estipula um tempo maior para essa questão de convívio em família, de lazer, de poder passear, poder sair, e deixa um pouquinho de lado aquela questão da ansiedade. Para mim, o dia de hoje me tirou dessa ansiedade que eu tinha. Eu vivo o dia de hoje. Eu sei que eu tenho um projeto muito grande, para ser realizado. Mas eu focar no dia de hoje me deixa o quê? Mais tranquila. Porque quando chega o final do dia, eu sei que eu curti o meu dia, eu dei o meu melhor, naquele dia, eu consegui realizar certas atividades, tá? E vou dormir tranquila. Amanhã é outro dia, então eu não vou viver amanhã, eu vivo o hoje. Essa é a minha dica para vocês. Quando a gente começa a se organizar, se planejar, vai ficar tudo mais fácil e principalmente a ansiedade vai embora. E nós, donas de casa, nós sabemos que nós temos muitas coisas para fazer. É tanta coisa que a gente, né? Nós mulheres, principalmente nós mulheres, temos às vezes jornadas duplas,
né? Trabalha fora, cuida da casa, tem a educação dos filhos, tem tanta coisa para fazer, tem que se cuidar, né? Ainda fica aquela questão, às vezes, que a gente se culpa por não se cuidar, né? Por não fazer certas coisas que às vezes é impostas pela sociedade, né? Ah, você tem que, né? Eu não vejo assim que eu tenha que. Eu não tenho mais que nada. Eu procuro fazer a minha vida o momento e o dia de hoje. O Feng Shui começa a você pensar, a fazer você pensar nas coisas que você tem que fazer hoje. Não é quando você tem que ter tudo corrigido na tua casa ou tudo ativadas as áreas que você tem que ativar, do baguá, isso, aquilo. Eu vejo algumas pessoas que vão fazer curso de Feng Shui que elas ficam malucas porque elas veem que tem tanta coisa para fazer na casa e que elas não se focam no essencial, que é o dia de hoje. O que eu vou fazer hoje? Tá? E o Feng Shui é construído por passos. Tem aquele exemplo daquela pessoa lá que, em questão de poucos dias, ela fez todas as ativações e todas as correções na casa dela e de repente deu tudo errado. Por que deu errado? Porque a gente tem que ir com calma nas ativações e de mexer com essas energias e assim também com a nossa ansiedade. Vamos fazer com calma e viver o dia de hoje. Faça um planejamento, tenha uma rotina. A disciplina é muito importante para tirar a gente dessa ansiedade. Quando você tem disciplina, quando você tem uma rotina diária, a gente fica bem mais leve. Parece assim, ai, Poliana, você fala tanto em disciplina, você fala tanto nessa rotina, mas a rotina me dá o quê? Ela me dá uma certa estabilidade. Ela te dá o quê? Uma permanência. E a gente não fica vivendo o quê? No dia de amanhã ou no futuro, aonde a ansiedade nos leva. É a mesma questão de saudosismo, né? Viver no dia de ontem, né? Também é um problema. Tá? Pessoas que são muito saudosistas, elas vivem no dia de ontem, né? E as pessoas que são ansiosas vivem no futuro que ainda não chegou. Então, o nosso foco é viver o quê? No dia de hoje. Fazer o que eu posso fazer no dia de hoje. Essa é a minha dica, tá? Porque eu passei por problemas de saúde sérios por causa de quê? De querer viver num futuro que não chegou. Num futuro que às vezes poderia até acontecer que nunca chegasse. Então, vamos curtir o dia de hoje. O trabalho, eu acho que sempre vem o quê? A beneficiar a gente, né? Todo trabalho vem a beneficiar. Mesmo que a sociedade coloque lá que não somos escravas, não sei o que lá, e toda essa questão de falar para as mulheres, né, que não devem se esforçar demais, mas eu acho assim que temos que viver o quê? Aquilo que gostamos de fazer. Se nós queremos ter uma casa em harmonia, procurar então pelo menos ter esse equilíbrio e fazer o nosso melhor no dia de hoje. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.